Você é um pecador. E ao menos que você reconheça os seus pecados e se arrependa dos seus pecados e venha para Cristo, você irá perecer. Porque existe um meio para você não perecer. Deus, para não condenar você, para não me condenar e condenar toda a raça humana, Deus providenciou um meio para sermos salvos, sermos livres do pecado. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho Jesus e ele veio. Ele pagou o preço da cruz do Calvário. Ele morreu, sangrou. O seu sangue foi derramado. E Deus agora chama você, meu irmão, minha irmã, cada um de nós, a crer nesse sacrifício. Lá na cruz do Calvário, Jesus veio e pagou o preço por todos os seres humanos. Desde Adão até o último ser humano que vai nascer, Deus pagou, através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. Ele derramou o seu sangue. E ele purificou cada ser humano que cresce nele. Cada ser humano que recebesse Jesus como seu único e suficiente Salvador tem esse direito de vida eterna. Porque o sangue de Jesus purifica, lava, apaga os nossos pecados. E então Jesus Cristo foi enviado para salvar, para redimir todos aqueles que crescem no seu nome. Aqueles que recebem Jesus Cristo em suas vidas como único e suficiente Salvador. Lembrando que receber Jesus Cristo não é apenas se afiliar a uma igreja. Receber Jesus não é apenas ser um religioso ou frequentar uma denominação qualquer. Não. Receber Jesus Cristo é ser nova criatura, é nascer de novo. Receber Jesus Cristo é andar como Ele andou. Receber Jesus Cristo é se arrepender dos pecados, é viver uma vida pura diante de Deus, é ser imitador de Cristo, é ser semelhante a Cristo, é seguir os passos de Cristo. Isso é receber a Cristo, isso é crer em Cristo. Porque só crer por crer, meu irmão, o diabo também crê. Satanás crê que estremece, Tiago 2,19, mas ele não obedece. Então a fé sem obra é morta. Você diz, não, eu creio em Jesus já. Eu não preciso ser crente, eu creio em Jesus. Como você diz que crê em Jesus e vive uma vida contrária do Evangelho? Como você diz que crê em Jesus e vive uma vida fora da palavra de Deus? Como é que você diz que crê em Jesus e vive uma vida que não agrada a Deus, que não agrada a Jesus, vive uma vida no pecado, dorme pecando, acorda pecando, é trapaceiro, não se arrepende das trapaças, é mentiroso, não se arrepende das mentiras, é um cara violento, não se arrepende da brabeza, da ignorância. Como que você pode dizer, não, eu creio em Jesus, e não faz nada, nem o batismo quer se batizar? Porque Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, a primeira coisa que a pessoa, quando recebe Jesus, ele quer se batizar, da forma bíblica. Porque Jesus ordenou que todos aqueles que crescem nele, aqueles que recebem o seu evangelho, sejam batizados. Atos 2,38 diz, arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, quando pregou o evangelho para aquele povo, quando o povo creu, Pedro estava pregando o evangelho, Jesus Cristo crucificado. Pedro estava falando que o Filho de Deus tinha vindo morrer para salvar, redimir, perdoar aquele povo dos seus pecados. E quando o povo creu, o coração deles compungiram, ele disse, aí, o que faremos, meus irmãos? Pedro disse o quê? Qual foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Primeira coisa que o povo fez, a primeira coisa que eles fizeram ao crer, foram pedir o seu batismo, foram ser batizados, porque essa é uma exigência de Cristo. Jesus ordenou que todos aqueles que crescem no seu nome, todos aqueles que viessem a Ele, se batizem, sejam batizados. Porque o batismo é um pacto que você faz com Deus. É uma aliança que você faz com Deus. E essa aliança, você demonstra através do batismo para o povo, que você está fazendo um pacto com Deus. E o batismo, irmão, ele simboliza sepultamento e também ressurreição. Quando você é mergulhado nas águas, quando o seu corpo é mergulhado nas águas, ali simboliza que você morreu para o mundo. Quando se retirar das águas, você simbolizando que você nasceu para Cristo. Ao sair das águas,
você sai uma nova criatura. Ao sair das águas, ali está um novo homem. Então é isso que o batismo simboliza. E Deus exige isso. Marcos 16, 16, está escrito, Jesus disse, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Então a regra é para os que creem, a regra é para aqueles que dizem, eu creio em Jesus Cristo. Aqueles que dizem, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio em João 3,16, essa palavra que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, eu creio. Então a primeira coisa que você quer é ser batizado. Primeira coisa é que o ser humano, quando aceita Jesus, quando crê em Jesus, crê no sacrifício vivo na cruz do Calvário, crê que Jesus veio e morreu e sangrou e pagou por os seus pecados. Primeira coisa que uma pessoa é compungida no coração, o que eu posso fazer? Eu quero aceitar Jesus Cristo em minha vida. Eu quero viver para Ele, não quero viver mais para mim. Eu não quero mais viver para o mundo. Meu coração está compungido. Eu não posso viver mais a vida no pecado. Ele fez tudo isso por mim. Mas Ele fez tudo isso por mim. Quer dizer que eu estava indo para o inferno, estava condenado e Ele tomou meu lugar. Eu quero servi-lo. O que eu faço para servi-lo? Primeira coisa, ser batizado. Esse é o primeiro passo que você vai dar. Porque é o que Ele ordenou, Jesus ordenou. Jesus disse, aqueles que me amam, cumprem os meus mandamentos. Se esse amor de Deus é derramado em seu coração, a primeira coisa que você quer é cumprir os mandamentos. E esse é o primeiro mandamento, é ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo correto. Esse é o batismo cristão, esse é o batismo bíblico, esse é o batismo apostólico, o qual Paulo diz, há uma só fé e um só batismo. Então não existe duas fés, nem existe dois batismos, existe um batismo. E qual é esse batismo? Simples, o batismo que os apóstolos batizavam, o batismo que os apóstolos foram batizados, esse é o batismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Colossenses 3,17, que diz, tudo quanto fizerdes, seja por palavra, seja por obra, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, a partir do momento que você crê, que você se arrepende dos seus pecados, a primeira coisa que você quer é ser batizado. Quando você crê nesse Deus verdadeiro, você crê que Deus enviou Jesus para salvar você. Quando você crê que você é um pecador e precisa de perdão dos seus pecados, então você pede o batismo. Foi isso que Felipe fez. Felipe, ao ouvir o Evangelho, quando Felipe pegou para o eunuco, ao ouvir o Evangelho, o eunuco disse, ó que água aqui, Felipe, que me pede ser batizado? Eu quero ser batizado. E Felipe disse, é lícito, se tu creres. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio enviado ao mundo. Eu creio que Deus enviou Jesus para me salvar, eu creio. Então Felipe foi lá e batizou ele. Foi lá e fez o que Jesus já tinha ordenado. Por quê? Porque o eunuco creu. Creu em quê? Creu no Evangelho que Felipe tinha pregado. Felipe pregou para ele o quê? Jesus Cristo crucificado. E esta é a salvação. A salvação é essa, Jesus disse. Para que creiam em ti como o único Deus verdadeiro e em Jesus Cristo que tu enviaste. E ao ouvir o Evangelho, quando o pecador se arrepende, quando há um arrependimento no seu coração, a evidência é que ele quer ser batizado. A evidência é que ele quer seguir Jesus. A evidência é que ele quer sair do mundo. A evidência é que ele não quer mais viver para o mundo. Essa é a evidência que alguém creu em Jesus. Não como os demônios. Volto a dizer. Se eu sair aqui nas casas do Núcleo 2 perguntando, quem crê em Jesus? Toda a casa diz, eu creio, está todo mundo levantando a mão. Mas é crer como os demônios, não vale nada. Isso não vale nada. O diabo crê, e serve de quê? Isso aí, crê. Eu creio que Jesus salva. Eu creio que Jesus liberta. Eu creio que Jesus é Deus. Eu creio que Jesus é Rei. Eu creio que Jesus é Salvador. Eu creio que Jesus é Filho de Deus. Isso serve de quê? De quê recebi? Se não tiver uma atitude, se não tomar uma atitude em relação a isso, não serve de nada. Não serve de nada, é como os demônios. Os demônios creem que estremecem. O demônio conhece Jesus mais que eu e que você. Mas o demônio continua perdido. O demônio continua destinado ao inferno. Por quê? Porque ele não tem obediência. Ele não quer seguir a Cristo. A fé sem obra é morta. Então, meu irmão, você que diz, eu creio em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho, meu coração é grande, de muita fé em Deus. Mas você não serve a Ele. Você não toma nem a decisão de ser batizado em nome de Jesus. Não, eu fui batizado já. Quando eu era criança, fui batizado. Meu pai me batizou na igreja católica. Esse batismo, meu irmão, da igreja católica, quando você era criança, isso não tem valia diante de Deus. Porque o batismo é para arrependimento de pecado. O batismo é para remissão de pecados. O batismo é para quem se arrepende dos seus pecados.
E para quem crê no Filho de Deus? Como que uma criança recém-nascida vai crer no Filho de Deus? Como que uma criança recém-nascida vai se arrepender dos seus pecados? Não tem como, não tem lógica. Então não tem como se batizar a criança. Por isso não temos o batismo de criança na Bíblia. Não existe o batismo de criança na Bíblia por isso. Porque a criança não tem do que se arrepender. E a criança não tem consciência do que crê. Resumindo, o batismo seu, meu querido amado irmão, que você foi batizado quando era criança, não tem valor. Você não foi batizado. Não deixe que o diabo te engane. Você pensando que foi batizado, não foi. Você se arrependeu? Você creu em Jesus Cristo como seu único Salvador? Você pediu o seu batismo? Não. Você foi levado ali, inocentemente, a criancinha, chegou ali e derramaram água na sua cabeça. Isso não é batismo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender da sua vida errada. Você precisa se tornar nova criatura. Então você vem e é batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então você recebe o Espírito Santo.